Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e o vídeo de hoje nós vamos dar 5 maneiras fáceis e comprovadas para você reduzir a sua hemoglobina glicada de 10% para menos de 6% de maneira rápida. Então, se esse conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 maneiras comprovadas clinicamente para poder facilitar a diminuição da sua glicada e, consequentemente, você conseguir viver com mais qualidade de vida e também reduzir as chances de aparecimento de complicações a longo prazo. Então, se esse conteúdo te interessa, assista o vídeo até o final e eu tenho certeza que as dicas aqui irão fornecer um excelente direcionamento para o seu tratamento. E a dica número 1 é procurar se manter hidratado por maiores períodos. Um grande desafio dos pacientes que possuem diabetes é se manter hidratado, principalmente consumindo água de forma recorrente e regularmente. A gente observa muito que os pacientes acabam não consumindo água, acaba ficando desidratado e quando a glicemia está elevada, essa glicose ela tende a sair pela urina. E se você não está se hidratando de forma correta, a desidratação pode dificultar muito a diminuição da sua hemoglobina glicada. Então, se você está com a glicada elevada e ainda não se hidrata corretamente, é fundamental procurar se hidratar de maneira eficiente, consumindo de 2 a 3 litros de água por dia. Você pode fracionar ao longo do seu dia, então assim você consegue se manter hidratado e, consequentemente, irá facilitar muito o controle da sua glicose e a médio e longo prazo você conseguirá reduzir a sua hemoglobina glicada. É fundamental que você siga essa orientação se você quer melhorar os níveis de glicada dos seus exames. A dica de número 2 é manter a monitorização da sua glicemia regularmente. Um grande desafio para os pacientes que têm diabetes, principalmente diabetes tipo 2, é conseguir monitorar a glicemia, ou seja, fazer a famosa ponta de dedo, que é a glicemia capilar, para dessa forma verificar como está o parâmetro da glicemia e, consequentemente, observar se ela está ficando mais alta, se ela está ficando mais baixa e, assim, de acordo com os valores da glicemia, você conseguir manejar a sua alimentação corretamente. E dessa maneira, com a glicemia monitorada, você consegue anotar esses resultados para que o seu médico possa também fazer uma verificação sobre como a sua glicemia tem se comportado, principalmente após as refeições e também ao acordar. É fundamental que você saiba como a sua glicemia tem ficado para dessa maneira você conseguir reduzir a sua glicada. E a gente sabe, a hemoglobina glicada é a média de glicemias que a gente tem nos últimos 3 meses. Então, se você consegue manter a sua glicemia dentro do alvo, entre 70 e 160, consequentemente você já conseguirá reduzir a sua glicada. Mas, se a sua glicemia, você não tem essa noção de como ela tem se comportado, infelizmente você viverá de maneira cega. Você não conseguirá observar como ela tem se comportado e a sua glicada poderá vir elevada. Então, é fundamental que você comece a monitorar a sua glicemia. Mas, Edu, as tiras são muito caras. Infelizmente, elas não são acessíveis para a maioria dos diabéticos. Mas, se você é diabético tipo 1 ou diabético tipo 2 que faz a utilização de insulina, saiba que na Secretaria de Saúde, ou seja, na farmácia da sua cidade, você tem direito a receber as tiras para fazer o acompanhamento da sua glicemia. E para você que tem diabetes tipo 2 e faz apenas a utilização de medicamentos orais, ou seja, comprimidos, é fundamental que você pelo menos adquira um glicosímetro mais em conta, mais barato, e eu vou deixar aqui a lista para você correr atrás,
ir até a farmácia para poder adquirir o glicosímetro e as tiras. É uma forma de você conseguir monitorar a sua glicemia para poder evitar sustos ou observar que a sua glicemia tem ficado muito descontrolada. Já a dica de número 3 é limitar o consumo de carboidratos. Esse é o grande foco aqui deste canal. Então, se você não reduz os carboidratos das suas refeições, dificilmente você irá conseguir reduzir a sua glicada elevada para uma glicada abaixo de 6, uma glicada em 5,7, em 5,5 ou em 5%. É fundamental que você reduza os carboidratos do café da manhã, do almoço e do jantar. Se você já consegue reduzir esses carboidratos nessas 3 principais refeições, eu tenho certeza que você já conseguirá reduzir os níveis de glicemia e, consequentemente, ao longo de 1, 2, 3 meses, a sua glicada irá reduzir de forma drástica, o que é extremamente positivo. Então você precisa entender essas 3 principais dicas que foram dadas até agora. Você precisa reduzir os carboidratos, precisa medir a sua glicemia com maior frequência e também precisa beber mais água. Ou seja, são medidas que você pode sim fazer a partir da sua casa e, consequentemente, você já colherá melhores frutos para poder apresentar para o seu médico e, num período de médio a longo prazo, ele poderá reduzir as dosagens dos medicamentos, reduzir as quantidades de unidades da sua insulina e assim você conseguirá ter muito mais equilíbrio na sua vida e muito mais saúde para poder viver com a sua família da melhor forma possível. Já a dica de número 4, ela é fundamental para qualquer ser humano, que é encaixar a prática de atividade física na sua rotina. Parece clichê, mas não é. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui me acompanhando, que possui uma glicada ok, uma glicada abaixo de 7, uma glicada em 6, uma glicada em 5, consegue praticar atividade física, encaixou a atividade física à rotina, seja uma caminhada, seja musculação, seja o pilates, seja uma hidroginástica, seja uma bicicleta, e é dessa forma que a gente consegue encaixar a atividade física, começando com a prática de caminhada 2 vezes na semana, em um período de 45 minutos e aumentando de forma gradativa. É assim que a gente consegue encaixar a atividade física na nossa rotina, para a partir daí, através dessa rotina, a gente conseguir ter consistência e persistir nessa prática de atividade física e, consequentemente, a gente conseguirá reduzir a hemoglobina glicada, que é o objetivo de todo mundo que está assistindo ao vídeo, mas também reduzir o peso corporal, ganhar mais massa muscular e dessa forma ter uma melhor adesão dentro do tratamento. É fundamental que você entenda isso. E se você colocar essas 4 dicas em prática a partir de agora, eu tenho certeza que ao longo de 1, 2, 3 meses você poderá repetir a sua hemoglobina glicada e conseguirá ver resultados surpreendentes para o seu tratamento. Então, não deixe de começar. É super importante que você tenha essa consciência e comece o quanto antes. Já a dica de número 5, não menos importante, é tomar os medicamentos nos horários corretos, conforme o seu médico prescreveu na sua receita. Parece que é simples, mas não é. Muitos pacientes que fazem acompanhamento comigo me relatam que sempre esquecem de tomar os medicamentos nos horários corretos, ou que quando vai buscar o medicamento acaba esquecendo de pegar o medicamento de forma gratuita, acaba deixando para lá e nunca toma o medicamento conforme o médico prescreveu. Às vezes por causa da caligrafia do médico, ou às vezes porque realmente esquece, e às vezes é porque acaba não tomando conforme o médico prescreveu. Por exemplo, o médico prescreve 2 comprimidos de glifagem XR 500 mg na hora do almoço e o paciente acaba sempre esquecendo, ou porque almoça fora, ou porque não coloca um alarme, e dessa forma o tratamento fica ineficiente. Então, comece hoje mesmo a tomar os medicamentos conforme o seu médico prescrever, no horário correto,
na dosagem correta. Se você tem problema com esquecimento, ative um lembrete no seu celular. Eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo através de um celular. Então, quando esse vídeo terminar, vai lá nos seus lembretes, adiciona que você precisa tomar todos os dias o Glifage no horário do almoço, ou a Glibenclamida no café da manhã, ou a insulina todos os dias às 10 horas da manhã. Mas é fundamental que você coloque esse plano em prática, de tomar os medicamentos nos horários corretos, conforme o seu médico prescreveu e nas dosagens exatas. Não deixe para depois, pois se você colocar essas 5 dicas em prática, eu tenho certeza que a sua glicada, que às vezes possa estar em 9, em 8, irá reduzir de forma drástica e facilitará muito o seu tratamento e, consequentemente, através dessa constância de manutenção de bons hábitos, em poucos meses você conseguirá alcançar uma boa glicada e, consequentemente, através de uma glicada mais interessante, o seu médico poderá reduzir a quantidade do glifagem do almoço, poderá tirar o glibenclamida do café da manhã, poderá reduzir a insulina NPH que você toma diariamente, mas é importante que você anote essas 5 dicas dadas no vídeo de hoje e comece a praticar o quanto antes. E, se possível, compartilhe esse vídeo lá no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, lá no Instagram, para dessa forma esse vídeo chegar a mais pessoas e que nós possamos ajudar muito a saúde de todos os diabéticos que ainda passam por maiores dificuldades. É muito importante que você compartilhe esse vídeo, que também deixe o joinha para dessa forma o canal continuar crescendo e que a gente possa jogar informação para cada vez mais diabéticos em todo o Brasil e que possamos ajudar a vida de quem realmente precisa mudar o parâmetro de tratamento. Então eu agradeço muito a sua companhia neste vídeo e, se você assistiu até agora, um enorme abraço. Não deixe de mandar o seu comentário, a sua dúvida. Eu tentarei responder a todos vocês e assim a gente consegue seguir unidos nesse propósito de jogar informação para cada vez mais diabéticos em todo o Brasil. Então ficaremos por aqui, fiquem todos com Deus e até mais!